Olá, bom dia, meu querido, minha querida. Saúdo a você com a paz do Senhor Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. É uma honra, um privilégio poder entrar na tua casa agora, nessa manhã de domingo, o dia que o Senhor fez. Domingo esse, dia 3 de janeiro de 2021. Estamos aqui, querido amigo, querida amiga, talvez você tenha sido também convidado por um dos nossos irmãos, ou mesmo pesquisando aí nos navegadores de busca, nos sites de pesquisa, você tenha nos encontrado. Nós somos a Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. E é um prazer também ter você conosco nesse dia. Bom, antes de mais nada, nós gostaríamos de iniciar orando, que é a nossa, digamos assim, rotina. Todo cristão precisa orar, meditar na palavra, adorar o seu Deus e em todo tempo, em todo lugar. E aqui não será diferente, ainda que estejamos nos reunindo para esse estudo de maneira remota, virtual. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigado por esse dia que o Senhor fez, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos em comunhão uns com os outros e em comunhão o teu povo contigo. Que o Senhor seja engrandecido em seu nome, agora e para todo sempre, pois és o nosso Deus, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Que o Senhor possa perdoar a cada um de nós, a começar por mim, pelos nossos pecados, tirando de nós tudo aquilo, todo pensamento, toda barreira que possa estar atrapalhando a comunhão plena contigo. E que, Pai, humildemente nós pedimos que o Senhor esteja com cada família aqui representada, visite os lares, traga a cura, traga a paz que só o Senhor pode dar, traga o ânimo, Pai. E traga, Pai, nesse momento a concentração na Tua Palavra. Que o Senhor leve cativo os nossos pensamentos. Caia por terra toda e qualquer incredulidade, todo e qualquer achismo pessoal. E que sim, Pai, a Tua Palavra venha penetrar em nossos corações como espada. Assim nós choramos, te bendizemos e o fazemos com o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bom. Também queríamos aproveitar a oportunidade para mandar um grande abraço para aqueles nossos irmãos com quem já temos algum tempo, né? Que não temos o contato pessoal. Sinta-se aí abraçado, meu irmão, minha irmã. A igreja vem se reunindo ao longo de todo o tempo aí da chamada pandemia virtualmente, né? Ao longo da semana, nas reuniões. E cerca de 2 meses tem voltado paulatinamente a se reunir presencialmente, né? Pela manhã, com o estudo da palavra e o culto de adoração ao Senhor, e no final do domingo, na noitinha, através da forma virtual, igual estamos fazendo agora. E agora demos uma pausa estratégica e hoje, o dia de domingo, estaremos aqui virtualmente todos juntos. Também queria aproveitar para mandar um abraço aí para o aniversariante do dia, né? O irmão Daniel Constant. Grande abraço aí, Daniel. Muita saúde, muita paz, muita alegria que vem do Senhor, né? Múltiplas bênçãos dele sobre ti e tua casa, ok? Então vamos avançar. Nós temos o desafio aí que é colocado da gente percorrer durante 40 minutos, né? Esse estudo. Então aí estamos em 9h47. Você pode anotar, vamos aí fazer um esforço para utilizarmos os 40 minutos. 13 minutos para as 10 e mais 27, não é isso? 27. Então 10 e 27, por aí a gente está concluindo, se eu não errei na minha matemática. Muito bom, queridos. Estamos iniciando hoje o estudo sobre Apocalipse. Ok? Para isso, a igreja adotou como literatura básica essa revista Apocalipse, eis que venho sem demora, coleção Novo Testamento para adultos.
é da editora Cristã Evangélica. A igreja adquiriu alguns. Aqueles que desejarem podem procurar a secretaria da igreja durante a semana e fazer a sua aquisição. A igreja está aí subsidiando parte do custo, mas se você tiver alguma dificuldade, não vai ser por isso que você vai deixar de ter o material, né? Procure a secretaria, pega a literatura, tá? E o importante é estudar. E durante a semana fazer isso, não apenas no domingo, porque o tema normalmente no estudo bíblico já é mais denso, né? E por isso ele precisa ser diluído ao longo da semana. E lembrar sempre que o estudo bíblico é para a transformação, para a edificação pessoal e da igreja. Se você apenas assiste como um outro programa qualquer, aos domingos, isso é o primeiro contato. Então a sua absorção não é a mesma que seria se você se empenhasse durante a semana. Então, leia esse material, ele não esgota o assunto, ele é uma referência. E funciona também como uma devocional. Além disso, nós temos aqui alguns outros materiais, né? Vou mostrar apenas a título de ilustração, você pode buscar outros também, né? Temos aqui o Preparando-se para a volta de Jesus, viva a bem-aventurada esperança todos os dias. Esse livro é do Tozer, né? Um grande pastor, um clássico e pensador e erudito aí nos estudos da palavra, tá? Temos também aqui Apocalipse de Jesus Cristo, do Wim Malgo. Isso aqui é da editora Chamada. O do Tozer, esqueci de mencionar a editora. Editora Graça Editorial. Tá? E tem esse outro aqui que é muito fácil de encontrar em qualquer livraria aí, que é o Guia Completo das Profecias Bíblicas. Tem esse e tem o outro que é o Guia Completo da Bíblia. Tá? Esse daqui é de autoria do Stephen Miller, tá? Ele é bem resumido, é interessante, ele tem ilustrações. É bom você ter um material de apoio para você estar estudando e pegando inclusive os detalhes, né? O contexto histórico, geográfico, político, religioso, etc. e tal. Muito bem. Então, ainda que a gente use essa literatura, nada disso, nem essa, nem a outra de apoio que eu comentei, substitui a Bíblia. De maneira alguma. Então você precisa ler a sua Bíblia. Né? Hoje a gente vai estar tratando a introdução. Para a introdução, você vai estar olhando o capítulo 1. Né? Ainda que no próximo domingo a gente também vai debruçar com maior atenção sobre o mesmo. Mas é importante você fazer a leitura durante a semana, na véspera do estudo, depois do estudo, porque, sobremaneira, lembre-se o que o Senhor ensinou, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? Posso ouvir você dizer aí? Ouvir a palavra de Deus. À medida que você lê, você ouve, você conversa com a palavra. Lembra que Ele é a palavra. E tem mais, né? Ele disse que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para isso é fundamental conhecer a palavra, ouvi-la, reproduzi-la, pensar nela, porque é dela que vem o socorro, a orientação, o discernimento para tempos difíceis. Falando em tempos difíceis, Apocalipse é um livro escrito falando sobre tempos difíceis, isso mesmo. Entretanto, ele não para nos tempos difíceis. Muita gente fica só no pânico, no medo dos tempos difíceis, mas ignora todo o restante que é o principal e o maior no texto todo de Apocalipse, que é a esperança. Amém? Então, pensando dessa forma, temos ali a ilustração da noiva representando a igreja. A igreja é a noiva. E o tema desse estudo, o nosso maior foco é... Escapou aqui. A bem-aventurada esperança para todos os dias. Os irmãos vão perceber que eu peguei uma ideia do livro ali do nosso irmão Tozer,
adaptei para a nossa realidade. A bem-aventurada esperança para todos os dias. A gente já começa percebendo que Apocalipse é para todo dia. Por que para todo dia? Porque, acima de tudo, fala e revela a esperança que o servo do Deus Altíssimo tem. Apesar de toda a dificuldade, toda a adversidade que possa vir e possa surgir, nós descobrimos. Apocalipse vem do grego, né? Apocaliptos, a gente vai ver aqui, que significa revelação. Você descobre essa revelação do próprio Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. E à medida que você descobre, porque você está lendo, está ouvindo, está guardando, você recebe e guarda essa esperança para hoje e para sempre. Ok? Pois bem, vamos avançando. Então, a bem-aventurada esperança para todos os dias, a felicidade, a alegria, a paz, que excede todo entendimento, para todos os dias, e é disponível para todos. Todos aqueles que nele creem, que a ele obedecem. Ok? Então, antes de mais nada, é bom a gente ter algumas premissas nesse estudo. O livro de Apocalipse é denso, a dificuldade em interpretá-lo não é de hoje, porque todos são seres humanos, temos as nossas limitações. Né? Chega ao ponto, por exemplo, do nosso irmão Calvino, ele ter feito comentários sobre todos os livros, né, do Novo Testamento, e ele não ousou fazer sobre Apocalipse. Outros da Reforma também ou não fizeram, ou fizeram, deixaram de fazê-lo porque, ainda que não entendesse que fosse tão complexo, mas não entendesse a relevância do tema. Dada a sua característica, como o próprio nome diz, né, do gênero apocalíptico, é uma forma literária, uma forma de descrever, onde se usava muito símbolo, né, onde se falava muito de uma linguagem imaginativa, alegórica. Então, não é coisa daquele tempo. Hoje ainda há pessoas, há teólogos, há pessoas comuns, leigos como nós, que acham que aquilo ali não é para nós. Opa, o texto mesmo diz. E aí a gente começa a zapear a nossa Bíblia aqui, né? Navegar no texto. Qual é o título que está aí na sua Bíblia em Apocalipse? A revelação de Jesus Cristo. Então começa o capítulo 1, verso 1 assim, olha. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve, e que a deu a conhecer enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João. Então a revelação é de quem? É de João? É do Alan? É do Daniel, do Joaquim? Não. A revelação é de Jesus Cristo. Ok? Então, a gente precisa entender, como nosso irmão Tozer, ali colhendo do seu livro, ele cita, né? Ele diz o seguinte, que para aqueles que estão prontos para a vinda do Filho, nenhuma das calamidades que assolam o mundo pode abalar a segurança e a confiança de que Jesus Cristo voltará. Essa é a nossa premissa para esse estudo. A gente não vai esgotar o estudo, não é um estudo teológico, não é um estudo acadêmico, embora em alguns momentos a gente esbarre em alguns detalhes, algumas curiosidades. Não é um estudo que esgote. Até porque ninguém de nós poderia fazê-lo, né? Se até os teólogos eles não ousam fazer isso, porque também há um mistério, né, no texto. A revelação é do próprio Jesus Cristo. Até Jesus Cristo fazer essa revelação, ninguém mais o tinha feito. A gente tem sim outras literaturas apocalípticas ao longo de toda a Bíblia, por isso que eu disse que é um gênero, né? Um gênero de narrativa, um gênero literário. Há exemplo, por exemplo, nos textos
judaicos, né? Profeta Ezequiel, né? É um texto apocalíptico, né? Daniel também é um texto apocalíptico, tá? Depois de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, também outros textos judeus foram escritos com a mesma temática. Mas tem uma diferença, né? Esse texto aqui, revelação de Jesus Cristo, é o próprio Senhor Jesus falando a João para que João reproduza isso para nós. Ele não faz menção, não tem pseudônimo, não faz menção a outras pessoas do passado para reforçar uma descrição, não. A literatura apocalíptica, especialmente essas que vieram depois, né, que são textos conhecidos, porém não estão aí no cânon, não fazem parte do cânon, eles usam pseudônimos, né, eles usam nomes de personagens importantes, né, na história, ali nos 4 evangelhos, né, mas não são a revelação do próprio Jesus Cristo. Então, meu querido, precisa haver essa premissa. Nós precisamos aqui entender, pactuar, que esse estudo é para transformar a nossa vida. Não tem calamidade, não tem dificuldade, não tem adversidade, nem ontem, hoje ou amanhã que possam tirar a nossa esperança. Nada pode abalar a sua segurança e a confiança de que Jesus Cristo voltará. Por incrível que possa parecer, há muitas pessoas no mundo hoje, como havia naquele tempo em que foi escrito já, que duvidavam da volta de Jesus. Duvidar é uma palavra forte? Não, eles não tinham muita certeza do próprio Cristo Jesus, e nós vamos aqui estudar também com essa aplicação prática e devocional para as nossas vidas. Nada pode abalar sua segurança. Então, além disso, nosso objetivo aqui, lembre-se que eu não sou professor, né? Sou apenas aqui um facilitador dos amigos, dos irmãos, e precisa haver essa interação, né, queridos? Agora ou depois, não deixe de conversar comigo, uns com os outros. A palavra é para a edificação da igreja. E uma outra questão que é muito importante, que precisa haver essa comunhão com a igreja. Não adianta nada você receber essa revelação, crer nela, mas viver isoladamente. João, preso ali em Patmos, ele endereçou às 7 igrejas a revelação de Jesus Cristo. 7 é um número para os judeus que significa plenitude, completude. Nós vamos dar uma pausa aqui e precisar reiniciar, amados, porque está tendo problema de conexão aqui. Então, voltando ao ponto, né, onde nós fizemos a pausa, o nosso objetivo, ainda citando aqui uma frase também de Tozer, nosso irmão, é despertar todos os cristãos a se prepararem para a segunda vinda do Senhor. A bem-aventurada esperança era a sua expectativa e razão de viver. Expectativa de quem? Do Tozer. A bem-aventurada esperança é a sua expectativa e razão de viver. Não há outra. Né? Se a gente tiver essa visão de mundo, enxergar o mundo com a lente do Espírito Santo, com a lente de Jesus Cristo, nós não seremos reféns das pressões que o mundo impinge sobre nós, sobre as nossas vidas. Tá? Então, vivamos com essa e sob essa expectativa. Né? Aqui, mais uma vez, lembrando do nosso material de apoio. Espero que você tenha lido a lição de número 1 para essa semana. E falando, portanto, em visão, a gente vai aqui ter na nossa mente o que é a visão de Jesus.
resumindo o que já foi dito até aqui então, para que a gente possa estar anotando, se possível nos nossos cadernos, agendas ou nos smartphones da vida ou na sua mente, no seu coração. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, né? É um texto que fala uma espécie de um beijo de despedida para o mundo. É uma despedida do mundo como o mundo é, o mundo que jaz no maligno, né? E normalmente ele entendendo, né, que trata de um texto apocalíptico, porque usa muita simbologia, narrativa também imaginativa, alegórica, mas além de apocalíptica, é uma literatura profética. E aí é uma exclusividade também ali de Apocalipse, né? Que o próprio Senhor Jesus Cristo que está revelando. Por isso que o nome do grego, traduzindo, é revelação. Então, aquilo que era desconhecido por nós, conhecido somente por Jesus Cristo, né? Nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo, agora é descortinado, agora é revelado, tá? Então, os especialistas sobre a Bíblia, os estudiosos, geralmente eles têm uma ou duas abordagens principais, embora hajam outras abordagens para entender o texto, o livro de Apocalipse. Eles presumem que João estava falando principalmente sobre eventos, tá? E no futuro, ao final da história da humanidade, poderia ser uma abordagem, entender que aqueles eventos são eventos futuros e que se referem ao final da história da humanidade. Ou uma outra perspectiva é de que aquilo é vivido no próprio tempo. O tempo que foi escrito o texto. A gente está falando na autoria de João, provavelmente ali por volta da década de 60 depois de Cristo. Alguns estudiosos dizem década de 90, né? Mas uma época em que o Império Romano governava o mundo civilizado. A gente já vai entrar em maiores detalhes, mas seja a década de 60 ou de 90, seja, portanto, opressão sob o governo de Nero ou de Domiciano, eram dias muito difíceis, tempos muito cruéis. Mas João não ficou só na descrição dessas lutas, dessas dificuldades, né? Ao final do livro ele vem mencionando sobre um novo céu, uma nova terra, um novo tempo. E, portanto, nessa perspectiva, se percebe, a maioria dos especialistas defendem essa ideia, de que não está falando em linguagem codificada sobre os romanos. Essa parte do novo céu, o novo tempo, a nova terra, é para o fim da vida como conhecemos e o início de uma nova vida. Por isso que eu disse que é um beijo de despedida para o mundo, um beijo de despedida para o sofrimento, um beijo de despedida para a morte, para as limitações que a morte impõe, a escravidão do pecado e por aí vai. Ok, amados? Então, resumindo até aqui, a gente percorreu a questão da autoria, quando que foi escrito o livro. É bom também lembrar que a gente já falou o significado de Apocalipse e que, embora seja uma literatura apocalíptica, é um gênero literário, ela vai além disso, ela também é profética. Diferentemente de outros escritos, né? Ela não fica fazendo menção pseudônima, e ela fala da autoria, da revelação do próprio Jesus Cristo. É até interessante porque, além dos evangelhos, é onde Jesus mais aparece literalmente, diretamente, inclusive falando, né? E também vimos que João escreveu isso preso em Patmos, uma ilha próxima
da costa oeste da Turquia. A gente vai ver ali olhando o mapa, tá? Mas o que importa nessa hora a gente agora começar, partindo daquela premissa e do objetivo estabelecidos, entender que é para isso que nós estudamos a palavra. É para termos uma visão do Senhor. O homem, ele é feito de ideias, pensamentos o tempo todo. Você querendo ou não, agora, segundo a ciência, né? E a ciência foi criação do Senhor, embora o homem queira atribuir a si próprio, né? A ciência, uma palavra muito na moda hoje em dia. A ciência mostra aí que, em média, muito por baixo, cerca de 10 mil pensamentos entram e saem da sua mente diariamente. Como você reage a esses pensamentos, a essas ideias, a esses estímulos? Se você não tem a visão de Jesus, a mente de Cristo, a cosmovisão cristã, a forma de enxergar o mundo da maneira cristã. Se você não está preparado, ou se nós não estamos preparados, a visão que o mundo oferece vai entrar e sem resistência. Então, amados, é importante nós entendermos que a nossa visão deve ser a de Jesus. Não é o que eu acho que você acha, é a visão de Jesus. Essa visão vai definir a nossa própria visão de mundo e vai nos dar o norte e alicerce para cumprimento das nossas jornadas, as quais foram propostas por Ele. Como servos de Deus, discípulos do Senhor Jesus, nós temos uma proposta, um chamado, um envio, ir ao mundo, batizar, discipular, pregar as boas novas de salvação. E temos também isso como um propósito pessoal. E tantas outras coisas que o Senhor tem chamado você. Você aí, conversa com Ele, você vai saber, né? Mas precisa ter essa visão, porque essa visão de Jesus vai te dar convicção. Da convicção vem a certeza, vem a alegria, vem a paixão de fazer e cumprir a sua vontade. Então todos nós temos pensamentos próprios, pensamentos induzem ideias, ideias induzem ações. Ou seja, todo pensamento tem consequência, meu querido, minha querida. As lentes do Senhor devem ser as nossas lentes, como eu já disse anteriormente. O que é isso? Isso significa dizer que os princípios e valores de Cristo têm que ser a sua perspectiva de vida. É isso que vai filtrar a influência do mundo. A influência de tudo, porque nós vivemos aqui e somos influenciáveis ou não. Cultura, relacionamento, tudo é influenciado. Tudo. Se eu perguntar marca de refrigerante aqui, em menos de um minuto vocês serão capazes de falar 4, 5, talvez mais. Marca de carro, nome de carro, modelo, celular, roupa. Por quê? Porque as informações nos chegam. Agora, como nós as tratamos, precisa ser sob a lente, sob as perspectivas do Evangelho. Não existe outro cristianismo que não seja o cristianismo de Jesus. Nós vivemos dias em que, ao invés da visão de mundo cristã influenciar o mundo, a contracultura, está influenciando a visão de cristianismo de muita gente. Sinto muito em te dizer que não há outra visão cristã que não seja a visão de Jesus Cristo. Então, meu querido, minha querida, por exemplo, você conhece a visão bíblica? Tem muita gente que pensa que
que entra para a igreja, né? Normalmente nós crentes, novos crentes, temos essa perspectiva, que não é errado, né? A gente está entrando para um novo grupo, uma congregação, formalmente falando também, mas muito além disso, nós agora somos parte da congregação celeste. Nós somos membros um do outro, nós somos o corpo de Cristo. E a cabeça é o próprio Cristo. Mas ao longo da nossa caminhada, a gente já acha que aprendeu tudo. Teve lá na educação infantil, ou teve no discipulado inicial para ser batizado, já acha que domina a Bíblia, não precisa mais se aprofundar. É aí que começa a enfraquecer, como diz a juventude, né? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Isso significa dizer que você precisa ouvir todo dia. Você precisa continuar estudando e até o Senhor te levar. Não existe outra forma de você cultivar a palavra de Deus no seu coração. Não é só ler em casa sozinho. É no pequeno grupo que você interage, compartilha, ouve o que Deus está fazendo na vida do seu irmão, da sua irmã. Isso te edifica. Se você não vive, por exemplo, também isso, a comunhão, né? O seu irmão, você vai ter a comunhão plena com Deus durante a semana? Então, se você não vivencia, não pratica isso no dia a dia, você vai até esquecer a visão bíblica. Mas olha, é a visão bíblica que vai nortear a sua existência aqui nessa terra. Querem ver? Muito simples. A Bíblia, ela tem pelo menos ali 4 linhas mestre. Linhas estratégicas, principais caminhos, né, percorridos. A primeira dela é a criação. A Bíblia é uma revelação como um todo, é o Evangelho, as boas novas de salvação. Então, a primeira linha é a criação. Deus criou tudo e todos. Não há criação fora de Deus, né? Depois você tem a segunda linha, que é a queda. A desobediência. O homem ignorou o Criador, a sua orientação, o Criador que vinha ter com ele todos os dias, conversar, passear no jardim, trocar ideia, né? Comunhão total. A única coisa que Deus disse para Adão e Eva não fazer, eles fizeram. Eles ousaram, pelo canto da serpente, Satanás, o adversário, querer superar o Criador. A criatura querendo superar o Criador. Então, temos a criação, temos a queda. A terceira linha mestre é a redenção. Deus providenciou um novo Adão, ok? Para redimir a humanidade do pecado. Porque desde Adão e Eva, todos nascemos pecadores, fomos destituídos da glória de Deus. Aquela mancha no DNA, um DNA que era perfeito, a criação de Deus, que pela desobediência, o pecado agora defeituoso, trazendo a sementinha do mal em cada criancinha linda, maravilhosa que nasce. E para isso, é necessária a redenção do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pagando um alto preço com o sangue. Porque o salário do pecado é a morte. Não há outro pagamento para o pecado. Então a redenção, a justificação dos pecados, só é possível em Jesus Cristo. E a quarta linha mestre, passamos pela criação, a queda, a redenção e agora chegamos na consumação. É sobre isso que Apocalipse fala. A consumação dos séculos. A segunda volta de Jesus. E aí tem os episódios, né, diferenciados ali. O arrebatamento, o dia glorioso, o reino de Jesus começando aqui nesta terra, conforme está ali descrito. Então,
essas 4 linhas mestres formam a sua convicção, a minha, a nossa convicção. A convicção de todo cristão. O que acontece se nós paramos na terceira? Não, entendemos a criação, entendemos a queda e entendemos a redenção e aceitamos. Mas olha, estamos começando a duvidar da consumação. Mas a consumação é profecia do Senhor. Então, se a gente anda capenga nessas 4 linhas, onde fica a nossa visão de mundo? Aí começa a entrar a influência, os pensamentos, começa a querer explicar aquilo que o mundo já não crê mesmo. Ah, por que está demorando na visão humana, né? Jesus vai voltar mesmo? Não voltou ainda. Será que ele disse que ia voltar? Não é melhor a gente pegar o texto bíblico e atualizá-lo para o entendimento da modernidade? Começa a vir essas loucuras, essas abominações que têm surgido. Então, meus queridos, a consumação, Apocalipse enfatiza a própria consumação. E ele assevera a volta de Jesus em breve. Está aqui, Maranata, breve volta o Senhor Jesus. Isso garante a sua esperança. Não apenas para a realidade que nós vivemos hoje, mas para toda a eternidade principalmente. Sob essa perspectiva, nada vai te impedir, nada vai nos impedir ou roubar a convicção. Então, você tem essa convicção? Você sente isso? Não é problema admitir que não sente. O problema é saber que não sente e esconder e não apresentar diante do Senhor, porque aí Satanás vem e rouba o seu pensamento, a sua convicção, a sua visão de mundo, fazendo pequenas e suaves sugestões, induções. Você tem essa? Ou qual é a sua convicção? Esse estudo precisa gerar em nós, você que está também, amigo ou amiga, chegando agora, entender que precisa gerar em nossas vidas uma adoção ou uma adesão a essa visão de mundo. Apocalipse se trata para seu povo da esperança, mas além da esperança, a atitude, a ação. Não é para apavorar o povo de Deus que Apocalipse foi escrito. Então, visões, guarda isso aí na sua cabeça, são as formas silenciosas do nosso pensamento. Esse autor aí, um autor filósofo, pensador, político, econômico, conhecido, a gente pode pegar essa ideia e trazer para cá também. Afinal, o Senhor criou todas as coisas, não é assim? Da inteligência e sabedoria ao homem. Formas silenciosas do nosso pensamento. Como assim? Forma silenciosa. O pensamento não é silencioso, não é? Alguns até falam demais e querem mostrar o que pensam e impor o que pensam. Mas o mais crítico, o mais sério é o que está ali dentro de nós, nos consumindo. E nós recebemos os pensamentos, todo pensamento gera ideia. Ideia gera uma atitude. Ou seja, todo pensamento tem consequência. A pergunta é discernir qual é o pensamento. Por isso que, embora silencioso, é forte, é impactante o pensamento, a visão de mundo. Olha o que diz, por exemplo, Albert Moller. Esse é um pensador cristão. As visões moldam nossos pensamentos sem que a maioria das pessoas, está faltando um S, desculpa ali na preposição, sem que a maioria das pessoas esteja consciente de que isso está acontecendo. Isso que é o danado, né? Por isso é silencioso.
a sua visão de mundo vai sendo impactada à medida que os pensamentos chegam, você não tem filtro algum e você nem percebe, mas daqui um pouco você está reproduzindo as ideias que você está recebendo lá de fora. Exemplo, a Argentina acabou de aprovar o aborto. Outros países também estão fazendo isso. Eu não sei quantos de vocês tiveram a chance de ver as imagens, aquela mulherada numa praça aberta comemorando. Centenas e centenas de mulheres comemorando a possibilidade de assassinar crianças. Assim como em outros lugares no mundo, vai virar. Quem diz isso são os analistas políticos também, não sou eu. E aqui alguém pode estar falando, você está falando isso porque você é cristão. Não, mas vai ser uma forma de anticoncepcional generalizado para muita gente. Aquilo, quando foi proposto pela primeira vez, causava repúdio, ojeriza. Hoje em dia, muita gente acha que é normal e já está concordando. No Brasil já tem proposta semelhante. Só para citar apenas um exemplo. E usando, por vezes, justificativas humanamente até compreensíveis. Pegam episódios isolados. Uma menina que foi violentada, adolescente, não teve a chance de se proteger. Foi violentada, engravidou. Ela não pode pagar esse preço de um ato que não foi desejado. E aí começa a surgir gente que defende. Só que daí disso cresce o argumento e generaliza. Agora, na Argentina, misericórdia, no sistema público de saúde deles, é permitido fazer o aborto. Triste. Mas algo que começou suave, virou uma realidade. Então, meu querido, minha querida, cuidados com os pensamentos que estão moldando as mentes de vocês. Não se trata de querermos pegar o cristianismo, dourar uma pílula de uma mensagem que o mundo, dia e noite, defende, que é contrária ao Evangelho, para querer achar pontos de contato e sustentar porque nós aderimos a essas ideias oferecidas pelo mundo. Precisamos enxergar a filosofia, a cultura, a política, a academia, a nossa vida no cotidiano com as lentes de Jesus, a visão de Jesus, não a visão do mundo. Que quando conveniente tiver algum contato com a visão de Jesus, aí, opa, eu vou aderir a essa ideia, porque também tem alguma coisa de Jesus. Não, ou tem tudo ou tem nada. Simples assim. Não há meio termo. Então, meus queridos, Apocalipse, o versículo-chave é esse que está no verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir. O Todo-Poderoso já começa mostrando o controle pleno daquele que está fazendo a revelação. De toda a história. Não há nada na história, não há nada na civilização fora do governo do Messias. Vou te convidar agora para a gente ouvir a voz de um conhecido de todos os nossos lares brasileiros, narrando o texto básico para o estudo, que está no capítulo 1, do verso 1 ao verso 20. Vou pedir a sua licença para exibir esse vídeo agora. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você acompanha.
tá? E, aliás, eu cliquei o texto e depois eu vou colocar o vídeo e áudio. Então, acho que você consegue enxergar aí Apocalipse, capítulo 1, vou ler do verso 1 ao 8, depois eu vou colocar o texto todo em vídeo e áudio, do 1 ao 20. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Note bem as palavras desta profecia. É além de uma narrativa, é uma profecia. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra. Pausa. Salmos 89, verso 27, descreve Jesus dessa forma, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Jesus está fazendo menção ao texto. Jesus leu a Bíblia, ele conhece a Bíblia. Ele é a palavra. E nós queremos viver as adversidades, alimentar nossa esperança, buscando em outras fontes que não a palavra. Que coisa louca! O primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Pausa. Note que ele fala 2 vezes, que é e que era e que há de vir. O tempo para Deus é diferente da visão humana cronológica. Não fica querendo entender tudo que está na Bíblia numa cronologia. Nós somos limitados. Nossa mente é limitada. Agora conhecemos em parte. E então conheceremos a integridade com o Senhor. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Olha que interessante, né? João recebeu o texto, a revelação, e passou como o Senhor revelou a ele. E ele também estava vivendo aflições, ele estava preso em Patmos, a cerca de 30, 60, alguns dizem mais, quase 70 quilômetros da costa oeste da Turquia, num arquipélago, né? Preso, a exemplo de Alcatraz, né? Quem é das antigas aí já deve ter ouvido falar na prisão de Alcatraz que tinha nos Estados Unidos. Era uma ilha inacessível, intransponível. Então João não tinha como sair dali por nada de esforço humano. Então, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Ele tinha sido preso porque ele pregava a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Mas ele é nosso companheiro na aflição e no reino, João, e também em paciência de Jesus Cristo. Olha, paciência é uma palavrinha que precisamos ter e que temos esquecido. Sabe por que precisamos ser pacientes? Porque o próprio Senhor é paciente demais com a gente, não é não, irmão? Olha há quanto tempo Ele revelou o seu amor, a salvação, a redenção em Cristo Jesus.
Há quanto tempo? Desde o dilúvio. Ele está dando oportunidade para a humanidade se arrepender, confessar os pecados, se voltar ao Criador. Ele é amor, ele é justiça, ele vai cumprir o que está prometido. A sua justiça vai acontecer. E o final dos tempos vai revelar a ira contra o mal, contra o pecado. Então Deus é amor, mas Deus também é justiça. E até que se cumpra essa justiça, Ele está sendo muito paciente com cada um de nós. Quantas vezes eu caí, insisti em fugir? Acho que com você também já aconteceu isso. Quantas vezes erramos? Mas a diferença é que, graças ao bom Deus, nós temos o Espírito de Deus que habita em nós, que nos dá o discernimento. Nós nos arrependemos, confessamos, e Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Mas há uma imensidão de pessoas que, mesmo conhecendo a palavra, preferem o pecado. Porque o pecado é gostoso, né? Então, Ele é o alfa, o ômega, nada foge. Ele é o início, Ele é o fim. Ele é o que era e que há de vir. Ele é o que é. Ele é o eu sou, o grande eu sou. Então agora sim, vou pedir que você me acompanhe assistindo o vídeo narrado por Cid Moreira, com imagens do filme O Apocalipse de João. Eu fui arrebatado no espírito no dia... Vou recomeçar porque o áudio falhou na reprodução na caixinha. Conectado a Top 7J no 4B e MacBook Pro de Alan. no espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma visão de João. A caixinha descarregou, vai ficar no computador, dá para você ouvir. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
cabeça e cabelos tão brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a água reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua testa 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí em seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua testa, dizendo: Não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o vivente. Fui morto, mas eis, aqui estou eu, vivo por séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que te mostrarei e as envia às igrejas. Sobe cá, mostrar-te as coisas que devem ser feitas depois destas. mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais do ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Pois bem, nada como o áudio, né? E a imagem para nos ajudar nessa leitura. Muito bem. Então, Apocalipse significa revelação, vem do grego apocalipsis. E as palavras significam a mesma coisa, né? Revelação e apocalipse. Uma visão do futuro ou da esfera espiritual. Uma revelação é como um segredo. Então, o Senhor está revelando esse segredo para você e para mim. E a perspectiva desse segredo é descortinada à medida que, para o povo de Deus, não será uma surpresa a volta de Jesus. Desde que você tenha essa convicção. Porque muitas vezes você pode não estar vivendo essa convicção. E aí sim, o que é uma surpresa para o mundo, para o ímpio, pode ser uma surpresa para você. Ali é uma foto lá do monastério do fim do mundo, que é assim conhecido, o monastério ortodoxo grego de São João, lá na ilha de Patmos, tá? Uma curiosidade para você ver. A gente teve uma pausa, eu vou gastar mais uns 3 minutinhos com a sua licença. Não encontrei nada na internet. Até o celular quer falar agora. Então, a autoria e o local a gente já comentou aqui. Só uma observação é porque o texto mostra que é João. Então há um entendimento desde os primeiros 100 anos ali depois de Cristo, né? Quando foi escrito o livro, que se trata de João, um dos 12, o apóstolo, né? o discípulo amado. Mas há algumas pessoas que entendem que no próprio texto ele menciona os apóstolos e não se menciona diretamente como um deles, que seria um outro João, um presbítero ali em Éfeso, né? Mas aí alguns vêm dizer até a forma de escrever em Apocalipse é mais rebuscada do que o Evangelho e as cartas de João, o apóstolo. No entanto, lembrem-se que quem falou o texto, quem fez a revelação foi Jesus. Então, assim, não estaria justificado que não se trata do apóstolo João. A maior tendência, e aí há um consenso mais amplo, é de que de fato é João, tá? Então foi João o discípulo, o apóstolo. Então, aí depois você dá uma lidinha aí no detalhamento, né, dessa discussão, tá? Mas foi escrito ali em Patmos, e que também não era muito distante de Éfeso, onde João teria passado seus últimos dias lá pregando, né, antes de ser preso. Aqui é uma foto
Ali a localização, né? O arquipélago tem cerca de 28 quilômetros, tá? População pequena, isso nos dias de hoje. Aqui está a posição geográfica, observem as igrejas às quais as cartas foram endereçadas. Será por acaso que a primeira foi Éfeso, né? Onde João também viveu, que formavam a Ásia do Império Romano, chamada de Ásia, e hoje é a Turquia, tá? Lembra da menção que são 7 igrejas, como eu falei, a perfeição, a plenitude, a completude, a totalidade, ou seja, vale para os dias de hoje também, né? Aí você vê no próprio roteiro aí que a gente veio percorrendo, falando da questão do texto, você pode ler com maior carinho depois, tá? Vou avançar para a perspectiva do que é para hoje, para que você possa estar pensando, você está preparado para essa segunda vinda de Cristo? Porque ela vai acontecer. Cedo ou tarde ela acontecerá. Mais do que você está preparado, você vive essa esperança? Porque se você vive essa esperança, você tem uma visão de mundo cristã. Você está disposto a estudar junto com a gente aqui, se aperfeiçoar sobre essa revelação? Não é mais segredo para o povo de Deus. Será que para você ainda é um grande segredo? Venha desvendar, né? Então, leia com calma depois aí, tudo isso a gente já abordou. Já pensou em tudo que Jesus representa, em tudo que ele fez por você? Você sabe o dia que João recebeu essa revelação? O que ele estava fazendo? Adorando o Senhor. Era o dia do Senhor. Um dia como hoje. Quando nós o buscamos, quando nós o adoramos, quando oramos, quando conversamos e ouvimos, quando meditamos na sua palavra, sua revelação vem até nós. Como nós vamos ser alimentados se não buscamos a quem alimenta com o pão da vida? Já avançando para a nossa conclusão nesse dia, Cristo resplandecia em sua glória e santidade diante de João. João fala que foi prostrado, caiu, né? Por isso o apóstolo caiu diante dele como morto. Você já refletiu sobre a sua pequenez e insignificância diante da majestade de Cristo? Nós somos nada, nós somos pó. E por vezes queremos dizer como o Senhor deve agir. Queremos dizer que não a palavra que ele revelou, mas sim outros ensinamentos humanos para os tempos atuais são superiores. Misericórdia de nós, somos poeira. Primeiro capítulo, portanto, consiste na introdução do livro de Apocalipse. Nele fica claro que o livro se trata de uma revelação dada por quem? Por Cristo Jesus, o Hamashia, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, o Redentor. Como foi escrito, preparando o seu leitor numa perspectiva mais imediata para os 2 capítulos seguintes, que a gente vai estar lendo, em que João escreverá as cartas destinadas às igrejas que Cristo comissionou a escrever. É para os nossos irmãos daquele tempo, porque Jesus disse que ele era e ele há de vir. Então é para aquela igreja que vivia perseguição, se era perseguição do romano governo de Domiciano ou do governo romano de Nero, ou mais adiante na história da humanidade, mas também sobre o que há de acontecer. Porque o Senhor é para todos os tempos. Vou concluindo citando mais uma vez Sowell, que ele falando dessa perspectiva e conflito de visão de mundo, fazendo a diferença na sociedade. Guarde isso, meu querido. Quando há um conflito de visões, aqueles que são mais afetados por uma visão em particular podem ser os que têm menos consciência de seus pressupostos fundamentais. Se você não tem consciência da premissa, da visão de Jesus, você vai sim ser afetado por uma visão do mundo, seja qual for ela. E aí começam a entrar os ismos humanos. Socialismo, capitalismo, liberalismo, qualquer coisa. Amados, tudo precisa ser visto
sob a perspectiva cristã, que não é nada senão a visão do próprio Cristo Jesus. Não estou falando de pensamento religioso, doutrina religiosa, mas a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. O cristianismo tem um conteúdo para ser acreditado e uma visão de mundo a ser adquirida. Dawes citou isso, um irmão nosso, pensador cristão. Você precisa acreditar, você precisa adquirir essa visão. Como você adquire? Todos os dias vivendo sob essa esperança. Não existe nada autônomo, nada à parte do soberano senhorio de Jesus Cristo e da autoridade das Escrituras. Aqui é um outro irmão, Schaffer, autor aqui de A Morte da Razão. Essa foi uma citação no livro que ele escreveu, A Morte da Razão. Tem a razão humana querendo dizer que Cristo está morto, que Deus está morto. O que está morto é a razão humana. Amém? Então, não há nada fora da majestade do governo de Jesus. Ele também disse, se o mundo nos vê conformando-nos aos seus padrões e seu relativismo, não escutará o que dizemos, não terá nenhuma razão para se interessar. Sabe o que é que atraía na Grécia as pessoas ao verem Paulo? A sua visão de mundo, a novidade da visão de mundo cristã. Não era Paulo misturando a ideologia humana, filosófica, o pensamento da época, dos atenienses, dos gregos, dos romanos, sei lá quem fosse, inserindo aqui ou acolá um pouquinho de cristianismo. Não! O mundo só vai se atrair ao nosso pensamento se nós efetivamente entregarmos o pensamento cristão. Por fim, Schaff também mencionando no mesmo livro de sua autoria, Cristo é Senhor de tudo, de cada aspecto da vida. É inútil proclamar que Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim, o Senhor de todas as coisas, se Ele não é o Senhor de toda a minha vida intelectual. Olha que legal! Por isso iniciamos essa manhã, e como sempre fazemos, pedindo ao Senhor para que leve cativo para si a nossa mente, nosso coração, a nossa intelectualidade. Precisamos ser esvaziados dos nossos pensamentos, do que nós achamos, para sermos cheios pelo governo pleno do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, recebe esse estudo nessa manhã aqui feito, que o Senhor possa estar multiplicando o entendimento nos corações daqueles que ouviram, a começar por mim, Pai, que sejamos impactados por essa revelação do próprio Cristo Jesus a João e transmitida diretamente ao seu povo. Perdoa os nossos pecados, Senhor, temos falhado e bebido em outras fontes, outras visões mundanas e humanas, visões que são diferentes da visão do próprio Cristo Jesus. Coloque em nossa mente, nosso coração, a sua visão e nos ajuda a sermos fiéis, a vivermos essa visão a cada ação em nosso dia a dia. Abençoa cada lar aqui representado, abençoa cada um de nós, assim nós oramos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo domingo, estudando e avançando na revelação do próprio Cristo Jesus. Fui! Tchau, tchau!